Bom, pessoal, ainda falando de arcos geométricos, nós vamos falar agora da parte de simetria. Bom, considerando o ponto P associado à medida de 30 graus no ciclo trigonométrico, então, observando aqui, a gente tem um ponto P, e estamos chamando ele de P1, e está associado a uma medida de 30 graus. Então vamos observar aqui, ó, pelo ponto P, traçando três retas. Uma delas perpendicular ao eixo das ordenadas. Então, perpendicular ao eixo das ordenadas significa que ele tem 90 graus aqui, ó. Nós traçamos do P1 até o P2. Outra que passa pela origem do sistema, então saiu do P1, passou na origem e chegou até o ponto 3, P3. E a terceira perpendicular ao eixo das abscissas, então fez um ângulo de 90 graus aqui com o eixo X, perpendicular a X. Obtemos os pontos P2, P3 e P4. Nós já tínhamos o P1, obtemos P2, P3 e P4, respectivamente. Os pontos P2, P3 e P4 são chamados de simétricos ou correspondentes do ponto P1 nos diversos quadrantes e suas medidas. Então, o que a gente está observando? Ó, quando nós traçamos esse P1 até o P2 aqui do outro lado, vamos imaginar se eu dobrasse essa figura exatamente em cima do eixo Y, esse P1 aqui bateria exatamente em cima aqui, ó, do P2. E se essa dobra fosse feita dividindo aqui, ó, uma diagonal, cortando o segundo e o quarto quadrante exatamente à metade, o P1 também bateria bem em cima aqui, ó, do P3. E o mesmo aconteceria se fizéssemos dobrando, né, desse lado, P2 e P4, eles se encaixam. Então vamos observar. Quando eu tenho 180 graus, subtraio 30 graus, eu tenho aqui, ó, 150 graus no meu P2. Então 180 menos 30, 150 graus. Ou seja, esse ângulo de 30 graus, ele é simétrico ao ângulo de 150 aqui do outro lado. Eu aumentei 30 graus aqui, 30 graus aqui, então eu tenho ângulos simétricos aqui. 30 e esse 150, eles são simétricos. Então vamos observar, ó, 180 graus mais 30 é igual a 210. Então 180 mais 30, 210, que é simétrico àquele primeiro ângulo de 30 graus. Lembra que nós observamos, se cortar o segundo e o quarto quadrante ao meio e fizermos a dobra, eles se encaixam? Então o 30 graus bateria em cima do P3, que é 180 mais 30, 210 graus, eles são simétricos. Aqui na propriedade, aqui no P4, no quarto exemplo que nós estamos observando. Se eu fizer 360 menos 30, é igual a 330. Então, olha aqui, se eu der uma volta de 360 graus menos os 30 que eu já tinha lá no começo, 360 menos 30, 330 graus, ele é simétrico ao 300 graus aqui, aliás, ao 30 graus. Novamente, se eu pegar essa reta aqui do eixo X e fizer uma dobra, esse ângulo de 30 graus, ele vai bater certinho em cima dos 330. P1 e P4 são simétricos. Então, nós temos aqui, ó, essa simetria, por exemplo, 180 graus menos os 30 graus aqui. Esse espaço verde aqui em cima, ele acaba sendo simétrico com esse amarelinho aqui embaixo, né? Afinal de contas, esses pontos, como nós já vimos, eles se encaixam. Então, P1, P2, P3 e P4 são simétricos. Generalizando, então, se alfa, sendo alfa uma medida em graus, né? 180 menos o ângulo alfa, tá aqui, então eles são simétricos. 180 graus mais alfa, então eu estou do 180 graus mais o ângulo alfa,
também passa a ser simétrico. Esse aqui é o mesmo exemplo que nós vimos lá com o ângulo de 30 graus, mas agora eu estou dando uma variável, né, para indicar que isso funciona mesmo que eu escolha um ângulo diferente de 30 graus. Aqui no segundo quadro, sendo o ângulo alfa uma medida em radianos, vai acontecer da mesma forma. Eu posso estabelecer, por exemplo, um ângulo de 30 graus em π radiano, como foi feito no exemplo, e vai funcionar da mesma forma. Π radiano mais alfa é igual a P3, que é igual ao ângulo alfa ali em cima. Continua sendo simétrico da mesma forma. Quando estiver em π radiano, você pode transformar em grau para poder fazer essas transformações, se assim achar mais fácil, né? É possível fazer as transformações com a regrinha de 3, que nós já aprendemos nos outros vídeos. Bom, agora tem aqui um exemplo. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1h50, qual a medida do ângulo central formado por eles? Bom, como é que a gente resolve essa questão? Eu posso pensar o seguinte, olha, eu vou desenhar aqui a mão livre, tá? Então não vai ficar perfeito, é só uma representação. Afinal de contas, o exercício ele não trouxe a figura. Então eu vou representar aqui para ficar mais fácil, ó. Então eu tenho aqui o relógio, o ângulo central, a origem dos ponteiros aqui. Eu sei que aqui seria 12. Aqui eu posso dizer que é 13. Aqui é 14. Aqui é 15. E assim vai, né? Aqui 18. 21. Aí aqui eu venho 22, 23 e aqui em cima onde seria o 24, né? 12 e 24. Bom, veja que eu só fiz uma representação. É claro que a circunferência para fazer a mão livre não ficou perfeito. Eu poderia acrescentar aqui nesse exercício a figura, mas como o exercício não trouxe a figura, eu vou tentar fazer o mais próximo possível. Vamos colocar a seguinte situação. Se ele está marcando 1h50, então significa que o ponteiro de horas está aqui apontando para o 13, mas o ponteiro de minutos, ele já deu toda essa volta aqui. Então, para ele estar marcando 1h50, ele tem que estar pelo menos nessa região, e o ponteiro das 1 hora, não exatamente em cima de 13, mas ele se deslocou um pouco. Então, eu teria algo assim para esse exercício. Aí ele diz, qual a medida do ângulo central formado por eles? Bom, como eu vou encontrar a medida do ângulo central? O que eu posso fazer para descobrir essa medida aqui, ó? Bom, 1h50 eu poderia dizer que ele tem 10 minutos para terminar aqui, e aqui para ser 1 hora eu posso dizer, deixando o mais próximo possível, que ele andou mais 5 minutos, então seriam 15 minutos de relógio. 15 minutos daria aproximadamente quanto? Se eu pensar aqui, ó, 5, 10, 15, eu iria do 12 até o 15, isso me daria o quê? 90 graus, 1/4 do relógio. Eu posso afirmar então que nesse momento eu tenho 90 graus? Ou eu tenho que considerar essas diferenças entre o relógio? Observando assim, tentando deixar o mais próximo possível, como que nós podemos chegar à solução? Se eu disser que é 90 graus, eu posso dizer o quê? Que essa distância aqui ele tem um ângulo de 90 graus, e 90 graus equivale a π sobre 2. Ou seja, esse ângulo interno é π sobre 2. Como é que eu faço então para descobrir qual é essa distância? Como é que eu posso calcular? Então, 90 é igual a π sobre 2. Eu tenho o raio, por exemplo. Se eu não tenho raio, como que eu vou chegar nessa informação? Bom, então pensando de uma maneira mais próxima aqui, ó, se eu considerar então, eu poderia usar pela regra de 3, usando 90 igual a π sobre 2, mas eu posso pensar de uma maneira mais fácil ainda.
eu vou desenhar um reloginho. Aqui no ângulo central, eu vou desenhar aqui um eixo X. Vou dividir os quadrantes. Bom, o ponteiro, vamos colocar aqui, ó, 12, aqui seria 13, aqui 14 e aqui 15, como lá em cima, né? Então, 21, 22 horas, 23 horas. No momento que ele marca 1h50, aqui, ó, o 50 ele está nessa região, que seria 50, 55, 60. E aqui, ó, 1h seria aqui, às 13. Então, eu diria que o ponteiro está na seguinte forma. Claro, como nós já conversamos ali em cima, ele vai estar compensando o mais próximo aqui e ele avança aqui. Teoricamente, dividindo isso aqui, ó, em 180 graus, eu teria aqui, ó, 30 graus para o lado de cá. E eu teria 30 graus para o lado de cá. 180 menos 60, ele me dá aqui a medida de 120 graus. Então, 180 tirando 160, 120 graus. Por quê? 13 horas, vamos pensar, eu desloquei aqui, ó, 5. E aqui, ó, até o do 22, que seria 50 minutos, né? 50, 55, 60 minutos. Eu desloco 5 também. Porém, eles andam aqui em conjunto. Quanto mais esse está perto do 14, mais esse se deslocou para se aproximar do 12. Então, nós estamos só compensando os lados, né? Que me daria esses 120 graus. Por exemplo, se eu tivesse ido por esse caminho aqui, quando a gente pensa apenas na razão, ele me indicaria o mais próximo, esse daqui. Só que para ser 90 graus, os ponteiros deveriam estar formando um ângulo reto, né? Então, eu preciso sempre pensar em relação ao relógio, observar, de preferência desenha, né? Mesmo que ele não traga a figura, desenha e pensa a quantidade de ângulo entre o 15 ali e o 21, né? Que seria 3 horas e 9 horas, eu tenho um ângulo reto. Vamos observar mais um exemplo, ó. O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central medindo alfa radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então, alfa é igual a... Bom, vamos tentar deixar esse exercício, como ele não aparece números, né, ele acaba confundindo um pouco. Vamos tentar deixar eles o mais simples possível. Vamos imaginar um setor circular. O setor circular ele vai ter a seguinte aparência, né? Então, eu tenho lá a circunferência. Eu posso dizer que um setor circular é isso aqui. Aqui é um raio, aqui é um raio, aqui é L e aqui é o ângulo. Vamos pensar, vamos tirar daqui esse setor circular, como se eu tivesse tirado aí um pedaço de pizza, digamos assim, né? Então, é isso aqui, ó. Ampliando só o setor circular ali, né? Eu posso dizer que é isso aqui. Raio, raio, comprimento desse arco aqui e o ângulo, eu posso dizer que é isso. Então, eu posso afirmar que o perímetro dessa figura é raio mais raio ali de novo, mais o comprimento. Quando eu somo essas três medidas, eu tenho o raio. Agora, o quadrado. O quadrado, então aqui, ó, a mão livre, né? Porque o desenho, o problema não trouxe figuras. O que eu sei sobre o quadrado? Ele diz assim, ó, é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então aqui, ó, o lado é R. Se o lado é R e ele é quadrado, todos os lados têm que ser R. Então o perímetro dessa figura é igual ao perímetro dessa daqui. E essa daqui é como? 4R. 1, 2, 3, 4. Simplificando isso aqui, ó, R mais R é 2R mais L é igual 4R. Para a gente tentar deixar isso aqui mais simples, ó,
L é igual a 4R menos 2R. L é igual a 4R menos 2R, 2R. O que eu descobri? Que o comprimento, a medida L, vale 2R. Se eu jogar aqui, ó, e fizer aquele esquema do triângulo que nós aprendemos. Aqui é o L, aqui é o R e aqui é o ângulo. Vamos substituir? Se eu jogar essas informações aqui, ó, quem é o L? O L é alguém desconhecido, eu não conheço ainda, porém, quando eu fiz essa expressãozinha, eu descobri que ele vale 2R. Então, L equivale a 2R. Quem é o raio? Eu sei quem é o raio? Não, ele só me disse que o raio é R, então eu vou chamar raio de R. E o ângulo, ele me falou quem é o ângulo? Não, ele só me disse que é o θ, né? Aliás, o alfa, ele está chamando de alfa. Vamos arrumar aqui, ele está chamando de alfa para não confundir. Posso até colocar aqui também, para ficar tudo igualzinho. Ele está chamando o ângulo de alfa. Em alguns exercícios aparece θ, mas aqui ele está chamando de alfa. Então vamos deixar igual. É o alfa aqui, certo? Bom, então eu posso dizer que para eu achar o ângulo eu tenho que dividir o comprimento da circunferência pelo raio. Então, o alfa é igual a 2R dividido por R. Alfa é igual, corto esse R, me sobrou 2. Está aqui a alternativa B. Consegui localizar. Vamos pensar num próximo exercício? Se os ponteiros de minutos de um relógio mede 12 centímetros e o número que melhor aproxima a distância em centímetros percorrido por sua extremidade em 12 minutos é... Bom, nesse caso aqui, eu vou ter que pensar o seguinte. Eu tenho um relógio, novamente eu vou tentar desenhar um relógio aqui, ó. E aí eu tenho o ponteiro, como ele está dizendo que vai percorrer ali, vamos usar como referência, vamos deixar ele retinho aqui, ó. Eu sei que ele mede 12, então, se o ponteiro mede 12, eu já digo que isso aqui é o raio. E aí ele fala assim, o número que melhor aproxima a distância em centímetros percorrida por sua extremidade em 20 minutos. Bom, daqui, ó, até aqui, nesse momento aqui, ó, ele percorreu 15 minutos. Isso significa que isso está dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3 partes, cada uma com 5 minutos. E ele diz que o ponteiro percorreu, na verdade, até o 20, então tem mais uma parte aqui, ó, 20. Eu diria que ele andou até aqui. Bom, se aqui foi dividido em 3 partes, 5, 10, 15, mais 5, 20, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu dividir esse 15 por 3, eu sei que cada pedacinho desse equivale a 5. E se esse espaço aqui até o 15 é 90 graus, significa que eu tenho 30 graus, 30 graus, 30 graus, que me deu os 15 minutos. 3 pedacinhos de 30 graus me dá um ângulo reto, que é 90 graus, e chego bem em cima do 15. O exercício fala até o 20. Se é até o 20, ele anda mais 5, e eu já descobri que 5 equivale a 30 graus. Eu posso fazer isso por regra de 3 também, posso montar uma regrinha. 15 graus, né? 15 é igual a 90 graus, 5 é igual a x. Eu vou achar 30 do mesmo jeito. Bom, então eu posso afirmar o seguinte. Quando ele anda uma distância de 5 minutos, eu posso afirmar que ele andou 30 graus. Quando ele andou 20 minutos, então, eu posso dizer que ele andou 4 parcelas de 30 graus, ou seja, 120 graus. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4.
3 vezes 4 é 12, 120 graus ele andou. E aí o problema pergunta o seguinte, ó. Qual é a distância, né, ou o comprimento do arco que ele percorreu em 20 minutos e pede para considerar π igual a 3,14. Bom, vamos transformar esse 120 graus primeiro, já que a gente está trabalhando em π radiano, vamos transformar ele em radiano, né? Eu posso dizer o seguinte, 180 equivale a π, né? Porque para fazer a multiplicação, o ângulo aqui interno, o ângulo central tem que ser em π radiano, então 120 equivale a x. Aí eu faço aqui, ó, 180x é igual a 120π, x é igual a 120π dividido por 180. Eu vou cortar os zeros. Eu fiquei com x é igual a 12 sobre 18. Quando eu simplifico, se eu simplificar esse por 2 e esse por 2, eu vou ficar com 6 sobre 9. Por 2 novamente, por 3 agora e por 3, vai ficar 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Eu fiquei com 2π sobre 3. Agora, 2π sobre 3, eu posso simplesmente multiplicá-lo agora pelo 3,14, porque ele diz assim, ó, 2π sobre 3. Se eu multiplicar por 3,14, olha onde eu vou chegar. Bom, eu posso multiplicar por 3,14 agora, ou eu posso já direto, já resolver o ângulo central, né? Então aqui, ó, o triângulo que ajuda sempre a gente, ó. O que eu tenho? Eu quero saber isso, mas eu sei que o raio é 12 e eu sei que aqui é 2π sobre 3. Então, ó, 2π, só arriscar aqui para não confundir, 2π sobre 3, vou multiplicar por 12. Quando não tem nada embaixo é porque é 1. 2 vezes 12, 24π sobre 3. 2 vezes 12 é 24, 3 vezes 1, 3. Eu tenho 24π sobre 3. Eu posso simplificar isso aqui, né? Porque se eu dividir 24 por 3, eu posso simplificar essa situação. Mas assim, o problema não acabou. Ele me diz que π vale 3,14. Então, o que eu consigo fazer aqui ainda? Ó? Quanto é 3,14 vezes 24? Ó? 24. Lembrando que agora esse π eu estou falando do 3,14 e não do π na circunferência lá 180 graus. 24 vezes 3,14. E tudo isso daqui eu vou pôr sobre 3. Quando eu multiplicar 24 vezes 3,14, eu vou chegar em 75,36. 75,36 sobre 3 aqui. Quando eu dividir 75 sobre 36 dividido por 3, ele vai me dar 25,12. Então, isso aqui, ó, é aproximado, que é o resultado que eu esperava, né? O número que melhor aproxima a distância, 25,12. Ele me deu aqui, ó, 25,0. Então, o que nós fizemos? Representei pelo reloginho, verifiquei que quando ele girou 90 graus equivale a 15 minutos, que dá 3 parcelas de 30 graus. Só que o problema dizia até o 20, então eu considerei mais 30, já que do 15 ao 20 são 5 minutos. Se fosse um valor diferente, por exemplo, se fosse até o 22, eu faria uma regra de 3 para achar esse ângulo, mas como era 30, ficou mais fácil, né? Redondinho.
E eu descobri que eu tinha aqui um total de 120 graus. Transformei isso em π radiano, 180 é π, 120 é x, fiz regrinha de 3. Descobri que o x é 2π sobre 3. Trouxe aqui para o triângulo e multipliquei pelo raio, que é 12, já que o ponteiro tinha 12 centímetros. Fiz a multiplicação, achei 24π sobre 3. 24 vezes π deu 75,36, dividi por 3, 21,12, né? Eu coloquei aproximado porque ele pergunta o valor que melhor representa, então 25,1. Tá feito então o exercício. Um arco de circunferência de 300 graus e o seu comprimento... Um arco de circunferência média de 300 graus e o seu comprimento é 12 quilômetros. Qual o número inteiro mais próximo da medida do raio em metros? Então, novamente, ele pergunta o número mais próximo, né? Ou seja, eu não vou esperar que eu encontre um valor exato, já que o problema já me deu essa informação. Mais próximo, eu vou achar algo aproximado. Então, vamos pensar o seguinte, olha. Eu tenho uma circunferência. Nessa circunferência, eu tenho um arco nessa circunferência que mede 300 graus. Então, vamos pensar, se a volta inteira é 360, 300 graus está aproximadamente aqui. Aqui é só uma representação para a gente ter uma ideia aí do cálculo que nós estamos fazendo. Então, ele deu essa volta até aqui, ó. Tá? Então, olha o ângulo que ele me forma. Ó, eu estou procurando esse ângulo aqui. Aí ele diz que esse ângulo ele tem um comprimento de 2 km. Esse ângulo tem um comprimento de 2 km. E ele pede em metros. Então eu já tenho que pensar, poxa, 2 km é o mesmo que 2.000 metros. Eu já vou pensar assim. E aí a gente quer saber o número inteiro mais próximo da medida do raio. Ó, novamente, aquele triângulo que nós estamos acostumados, né? Qual é o comprimento desse arco aqui? 2 km, que nós já vimos que é 2.000 metros, porque o problema vai pedir a resposta em metros. O que ele diz? Que o ângulo tem 300 graus e ele me pede o raio. E o ângulo aqui, ó, 300 graus. Esse ângulo, eu preciso dele em radiano. Então, primeiro eu vou fazer essa transformação. 180 é π, 300 é x. Então, vamos lá, ó. 180x é igual 300π. X é igual 300π sobre 180, cortei os zeros. X é igual 3 sobre 18. Vou simplificar aqui, ó. 3 não, 30, né? Cortei os zeros, 30 sobre 18. Eu posso simplificar. Se eu falar que vou dividir esse por 2 e esse por 2, eu fiquei com 15 e fiquei com 9 aqui. Agora eu divido esse por 3 e esse por 3, eu vou ficar com 5 e aqui eu vou ficar com 3. Então, 5π sobre 3. Novamente, ó, vou refazer o triângulo com as medidas que nós temos. Eu fiquei com 200, 5π sobre 3 e aqui é o raio. Como que eu acho o raio? 200 não, 2.000, né? Como que eu acho o raio? 2.000 divido por 5π sobre 3. 2.000 eu vou dividir por 5π sobre 3. Bom, aqui é como se fosse uma divisão de fração. Embaixo desse 2.000, se eu não tenho nada, eu digo que é 1. Então, fica 2.000 sobre 1. Mudo de divisão para vezes, o 3 sobe, 5π vem para baixo. E aí eu fiquei com 2.000 vezes 3, isso aqui vai me dar 6.000. Dividido por 5π. Agora eu tenho 6.000 dividido por 5π. Se eu dividir 6.000 por π, né, esse é um caminho que eu posso fazer. Eu posso multiplicar primeiro esse 5 por 3,14, ou eu posso fazer a divisão aqui, ó.
6.000 dividido por 5 vai me dar 1.200. E embaixo eu fiquei com π. Agora, 1.200 dividido por π é o mesmo que 1.200 dividido por 3,14. E isso vai me dar aproximadamente 382. Foi assim que nós chegamos na alternativa C. Então, observe as passagens. É claro que eu fiz o desenho, eu desenhei mais de uma vez o triângulo para mostrar passo a passo. Você não precisa fazer tudo isso, pode ir direto aí ao assunto, direto ao cálculo. Eu só fiz dessa forma para detalhar cada passagem. Então, assista aos vídeos quantas vezes necessário. Bons estudos e até a próxima.